Olá, bem-vindo a esse canal do Ser Completo. Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, meu nome é Midian, sou enfermeira e trago conteúdo na área de saúde física, mental e também espiritual, sempre de acordo com a Bíblia Sagrada. Como vocês estão vendo, eu estou aqui nesse ambiente gostoso, estou aqui com a minha gatinha, né? A Rúcula, e aqui nós temos muita natureza, um lugar muito gostoso. E hoje é um dia que para mim é considerado sagrado. E eu gostaria de abordar exatamente este assunto hoje, dentro da playlist das profecias da Bíblia e Esperança para o Futuro. Dia sagrado. Qual dia será este? Que dia será hoje? Qual é o dia sagrado pela Bíblia Sagrada? Você já parou para pensar um pouquinho sobre dia sagrado? Por que precisa ter um dia sagrado? De onde surgiu a ideia de um dia sagrado? E por que ele é sagrado? Então, isto que nós vamos abordar hoje é muito bom que a gente pare em algum período, né, da semana para refletir sobre estas coisas. Veja aqui em Gênesis, capítulo 2, de 1 a 3, onde traz-nos a notícia de quando foi que surgiu o dia sagrado. Diz-nos assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, se pensarmos por que esse dia é sagrado, temos 3 razões só de início para analisarmos. Primeiro, Deus descansou nesse dia no final da criação. Ele também abençoou esse dia. Então, se Deus, o Criador, abençoou esse dia, pronto. E em terceiro lugar, ele santificou. Então, o dia é santo porque Deus santificou esse dia. Veio do próprio Deus a ideia da santificação do dia sagrado, que é o dia de sábado. Então, aqui nós estamos diante de uma realidade. Nós fomos criados por Deus. E nesta semana que ele passou criando todas as coisas que foram feitas, ele criou também, no sétimo dia, um dia especial, um dia onde era para que tudo parasse, todas as criaturas parasse com aquelas atividades rotineiras e tivesse um dia sagrado. Era aquele dia de você dedicar-se ao Criador, um dia para você adorar este Criador, um dia para você ficar ali contemplando a obra do Criador, agradecendo a Ele por tudo isto que Ele fez. Então, este era o sétimo dia, que foi elaborado pelo próprio Deus. Não existiria uma outra causa para ter um dia sagrado se não existisse aquele que é o sagrado, aquele que é o dono de tudo que é sagrado, que é Deus, o Criador. E se nós pararmos para pensar um pouquinho sobre essas coisas, a gente vai ver que há muito para explorar. O fato de Deus ter elaborado este dia é porque, como Criador, como soberano, como aquele que surge todas as ideias, de tudo que aqui veio à existência, ele sabia que precisaríamos de nos lembrar das nossas origens,
Ele sabia que, como criaturas, se nós não soubéssemos de onde nós viemos, nós com certeza ficaríamos sem esperança. Mas, com a criação de um dia sagrado, toda semana nós podemos parar, olhar a natureza e nos alegrar, porque nós não estamos aqui neste mundo por acaso. Nós estamos aqui porque há um Deus Criador, há um ser soberano, e esse ser é aquele que cria todas as coisas. Então, esta é uma das primeiras lições que nós podemos aprender a respeito do dia sagrado, que foi elaborado por Deus, e que é o sétimo dia. Você já pensou que dia será o sétimo dia? Lá no Decálogo, quando Deus relembra ao povo de Israel, que era o povo que carregava os oráculos de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, aparece um dos mandamentos, que é o quarto, dizendo-nos o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás tudo o que você precisa fazer. Mas o sétimo dia é o sábado. Olha, então quer dizer que o sétimo dia é o sábado. Ah, então não é domingo? Não, o sétimo dia é o sábado. E é bem interessante se a gente pensar na semana, se a gente pensar assim, olha, a semana começa no primeiro dia e logo depois vem o segundo, que é segunda-feira. Depois vem terça, depois vem quarta, quinta, sexta e depois vem sábado, que é depois da sexta. Então, o que vem depois da sexta? O sétimo dia. E uma outra questãozinha bem interessante da gente pensar é a seguinte: lá na criação, quem estava lá nesse dia? Sabemos pela Bíblia que Jesus estava lá presente também. Ele que fez o sábado. Olha só em João 1, 2 e 3 o que nos diz. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está sendo falado de Jesus. Outro texto em Colossenses 1, verso 16, que nos fala: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Jesus estava lá na criação e foi ele que fez o sábado. Em Marcos capítulo 2, verso 27, Jesus, ele se coloca como o próprio Senhor, aquele que criou mesmo o sábado. Aqui diz assim, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado foi feito por Deus, pelas 3 pessoas que nós vamos estudar um dia, que são o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Porque na criação, nós, logo no comecinho da Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava lá. E são verdades que a gente pode estar pensando nelas, né? E estudando cada vez mais a palavra de Deus. Então hoje nós ficamos por aqui. Nós viemos só para lembrar que esse dia sagrado, o dia do sábado, foi criado por Deus, pelas 3 pessoas da divindade. Jesus Cristo estava lá e ele é o Senhor do sábado. Foi ele que fez esse dia. Para quê? Para que nós pudéssemos lembrar que nós não estamos aqui do nada. Nós temos um Deus que cuida de nós
E Ele destinou esse dia para que nós parássemos todas as coisas e tivéssemos um dia de celebração, um dia de voltarmos para Deus, adorarmos a Deus e relembrarmos que foi Ele que fez todas as coisas e Ele está no comando de cada detalhe da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos porque o Senhor fez todas essas coisas lindas que a natureza nos revela, mostrando um Deus de amor, um Deus que cuida de cada situação de nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém.